Hebreus 11, versículo de número 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a prova das coisas que não se veem. Repita todos comigo, por favor. Diga comigo. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a prova das coisas que não se veem. Pela terceira vez, diga comigo. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, ela é a prova das coisas que não se veem. Amém? Irmãos, como o pastor Flávio falou, nós estaremos falando um pouquinho nessa noite a respeito de fé. Quando nós lemos o Novo Testamento, nós vemos que uma das doutrinas fundamentais do Novo Testamento é a fé. O apóstolo Paulo diz o seguinte: por ora permanece a fé, a esperança e o amor, maior dessa é o amor. Mas uma das três maiores virtudes do cristão é a fé. E a fé, ela é a grande revelação do Novo Testamento. Quando nós vemos o Antigo Testamento também é um livro de fé. Embora todos aqueles que viveram o Antigo Testamento viveram pela fé, agradaram a Deus pela fé, contudo, o conceito de fé, pelo menos não como nós encontramos no Novo Testamento, ele não é claramente descrito e ensinado no Antigo Testamento como ensinado no Novo Testamento. Se você for ler o Antigo Testamento, você só tem a palavra fé, com o mesmo sentido que ela é encontrada no Novo Testamento, uma única vez. A palavra fé só aparece no Antigo Testamento uma vez. E é no livro do profeta Abacuque, onde está escrito: o meu justo pela sua fé viverá. Essa é a única vez que a palavra fé aparece no Antigo Testamento. Embora o conceito, através das atitudes, certamente ele está lá. Mas o Novo Testamento ele já começa falando sobre fé. Quando João Batista começa a pregar, quando Jesus começa a pregar, a mensagem já é: arrependei-vos e crede. Quando Jesus Cristo prega a palavra, ele diz: a tua fé te salvou. Quando ele pergunta às pessoas se elas acreditam, se elas querem ser curadas, ele faz a seguinte pergunta: crede vós que eu possa fazer isso? Nos lugares onde ele passa, os milagres não acontecem, a Bíblia diz que Jesus se maravilha por causa do quê? Da incredulidade deles. Então, desde os evangelhos até as cartas, você tem literalmente centenas de passagens falando sobre fé, sobre a importância de fé. Mas, no entanto, embora você tenha centenas de versículos no Novo Testamento falando sobre fé, existe apenas um versículo que define o que é fé. Diga comigo: no Novo Testamento só tem uma definição de fé. Essa definição é Hebreus 11:1. Quantos sabem que ela é muito importante? Uma única definição. Em todas as páginas da Bíblia, uma única definição de fé. Eu estou lendo a versão corrigida, e aqui nessa tradução diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. A outra tradução diz assim: a fé é a certeza das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. Queridos, a palavra aqui traduzida como firme fundamento, nessa tradução, traduzido em outras traduções como certeza, a palavra em grego é hypostasis. E sim, um dos sentidos que ela tem é fundamento. Fala, fé é o fundamento. No sentido que quando você faz uma construção, o que define se aquela construção vai permanecer de pé ou não é o que? É o fundamento. Jesus fala sobre dois homens, um edificou sobre a areia e outro edificou sobre a rocha. Fé é fundamento. Ter fé é estar alicerçado, é ter base sólida, é ter base firme. Ter fé é ter certeza.
é ter convicção. Mas tem um outro sentido dessa palavra que eu acho muito interessante. A palavra hipostasis, ela tem o sentido de a fé é o que dá substância às coisas que se esperam. Fala comigo, a fé dá substância às coisas que eu espero. Em que sentido, queridos? Quando nós continuamos lendo Hebreus, nós vamos para o capítulo 11, versículo 3, está escrito o seguinte: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Diga comigo, existe um mundo visível, existe um mundo invisível. Quantos creem na existência de um mundo invisível? Amém? Irmãos, a Bíblia diz que o mundo foi criado pela palavra de Deus, e aquilo que nós vemos não foi feito daquilo que é aparente. Existe um mundo visível, existe também um mundo invisível. Se você abrir a sua Bíblia em Efésios 1:3, vai estar falando desse mundo lá. Efésios 1:3 está escrito: Deus já nos abençoou com todas as sortes de bênção espirituais. Aonde? Fala comigo, tudo que eu preciso. Deus já me deu. Ele já me abençoou. E aonde está, irmão? Nas regiões celestes. É visível ou invisível? É invisível. Lá no céu tem um depósito com o seu nome, com tudo aquilo que você precisa. Vamos fazer amém? Amém. Não vai ser te dado. Foi te dado há 2000 anos atrás. Amém? A fé é hipostase. A fé traz a substância, torna real aquilo que já existe, mas que está no mundo espiritual. É a fé que torna isso real no mundo físico. Amém? Ou seja, tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você depende, Deus já te deu. Está lá no mundo espiritual. Como é que você vai trazer de lá para cá? A fé. A fé torna real aquilo que está no mundo espiritual para o mundo físico. O homem de Deus explicou essa palavra de uma maneira que eu achei muito interessante, eu acho também. Ele diz o seguinte: quando você olha para uma cor, e você vê, por exemplo, que aquela cor é vermelha, caso você não tenha olhos para enxergar, aquilo continua sendo vermelho? Continua ou não? Continua. Aquilo é vermelho, mas você não tem olhos, você não tem habilidade para perceber aquela cor, sim ou não? Quando você está escutando uma música e você vê que aquela música é bonita, a melodia daquela música é bonita, caso você não tenha ouvidos para ouvir, aquela música continua sendo bonita? Continua. Mas é o seu ouvido que torna aquilo que já é real, aquela música já é real, mas para você, no que tange respeito a você, são os seus ouvidos que tornam o quê? Aquela música real para você. São os seus olhos que tornam as cores real para você. Caso você não tenha ouvidos para ouvir, caso você não tenha olhos para ouvir, aquilo continua sendo real, mas você não vai poder perceber. A mesma coisa são as verdades espirituais. Da mesma maneira que você tem um sentido para você poder ouvir, você pode ver, você pode sentir, você pode tocar as coisas, existe também um sexto sentido com o qual você pode perceber, experimentar as realidades espirituais. O nome disso a Bíblia chama de fé. Caso você não tenha fé para dar substância àquilo, para tornar aquilo real na sua vida, aquilo continua sendo real. Aquela bênção continua estando lá em Efésios 1:3.
nas regiões celestes, com um depósito com o seu nome, mas para você não será real, a não ser que você tenha fé. Essa palavra, upostasis, ela é usada mais uma vez no livro de Hebreus. No primeiro capítulo do livro de Hebreus, quando está escrito que Jesus, ele é a... Vamos lá, vamos abrir lá, é bem interessante esse versículo. Hebreus capítulo 1. Versículo 3, Hebreus 1, versículo 3. Falando de Cristo, o qual, sendo o resplendor da sua glória, a expressa imagem do seu ser. Diga comigo, a expressa imagem do seu ser. Diga comigo, Jesus é a expressa imagem da pessoa de Deus. Sabe qual que é a palavra que é usada aí para expressa imagem? Há outras definições, né? Outras traduções dessa palavra, mas a palavra usada aqui em grego é upostasis, a mesma palavra de Hebreus 11:1. Cristo é o upostasis de Deus. O que significa isso? A Bíblia diz que Deus, o Pai, nunca nenhum homem viu. Quantos sabem disso? Nenhum homem viu a Deus. Mais ainda, a Bíblia diz que se um homem ver a Deus, o que acontece com ele? Morre. Mas a Bíblia também diz que o Deus unigênito, que está no seio do Pai, este o deu a conhecer. O que significa isso? Jesus é Deus visível ao homem. Jesus é Deus que pode ser visto pelo homem. Jesus é Deus que pode ser tocado pelo homem. Jesus é Deus que pode ser experimentado pelo homem. Por isso Jesus é o upostasis de Deus. É Jesus que torna Deus real para o homem. Quantos podem dizer amém? Fala comigo, Jesus torna Deus real para mim. Em Jesus eu experimento Deus. A fé torna real as realidades do mundo espiritual para a minha vida. Posso fazer amém? Amém? A outra palavra lá em Hebreus 11:1, quando diz a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, a prova das coisas que se esperam, né? A prova das coisas que não se veem. Diga comigo, prova. Essa palavra também é muito interessante, querido. Ela tem exatamente o seguinte sentido: daquilo que passou por um teste e já foi provado. Posso fazer amém? Fala comigo, a fé é a prova. Posso fazer amém? Essa palavra usada no grego do Antigo Testamento, no grego koiné também, no grego anterior, no grego clássico, da seguinte maneira: quando você comprava normalmente um terreno, então você tinha que ter uma prova que aquele terreno era seu. Até hoje mais ou menos é assim. E o que era essa prova? Era a escritura de posse daquele terreno. Então você podia ter viajado, passado 20, 30 anos, você chegava ali para alguém que podia estar ocupando aquele terreno, mas então você chegava com a escritura. O que aquela escritura era? Era a prova de que aquilo era seu. É essa palavra que está sendo usada em Hebreus 11. Diga-me, a fé é a prova de que a promessa é minha. Amém? Cada promessa que está escrita no Antigo Testamento, a fé é o fundamento. A fé é o que torna aquilo real na sua vida. A fé é a prova que aquela promessa é sua. Então se pode dizer amém. Agora, é interessante nós notarmos que só existe uma maneira de nós termos essa fé. Só existe uma maneira